Vamos falar de nutrição? Aqui no Destaque, todos os dias, a gente traz assuntos que envolvam a nossa saúde e sabemos que uma alimentação saudável, adequada, faz todo sentido para isso. A Aline, que adora um supermercado, que tem uma alimentação super saudável, bacana, de tanto que ela vai no supermercado para trazer dicas pra gente. A Aline hoje vai falar, junto com o Nutri, como que nós devemos se alimentar a cada fase da vida. A alimentação correta a cada fase da vida, em especial com a saúde da mulher, né, Aline? Boa tarde. Oi, Andréia, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso destaque. Pois é, André, quando a gente pensa assim nas nossas fases, tem uma alimentação ideal para cada uma delas. Você fala assim, nossa, mas como que a gente organiza isso? Tem idade mesmo para essa alimentação? Camila participa com a gente, a nossa Nutri de hoje. Camila, então vamos lá. Primeiro que, a Camila já fez o nosso carrinho de hoje, viu, Andréia? E aí tem alguns alimentos separados aqui por grupos. Camila, vamos lá. É fato isso? A gente precisa mesmo, em cada fase, consumir alguma coisa diferente da outra? Como que funciona isso? Na verdade, Aline, assim, a gente sempre precisa ter uma alimentação variada, com todos os grupos alimentares durante toda a nossa vida, né? Eu não posso dizer que existe uma fase que precisa de um alimento específico, no entanto, né, dependendo de cada fase que a gente passa, existem alguns alimentos que vão ajudar algumas circunstâncias, né? E é isso que a gente separou por aqui. Então, se a gente começar, né, como eu falei, a gente começar pelos bebês, é o momento que a gente introduz os alimentos, então é o momento da gente apresentar todos os alimentos possíveis, principalmente frutas, legumes e verduras, para a gente conseguir crescer acostumando, né, a comer todos esses alimentos. Quando a gente entra na fase da adolescência, a gente tem um crescimento muito acelerado, então a gente precisa de alimentos energéticos. Eu coloquei aqui para a gente ter como exemplo a aveia, que é uma fonte de energia muito legal, o arroz, macarrão integral, inhame, são opções energéticas que vão dar energia então para esse crescimento, tá? A gente também tem nessa fase a menarca, que é a primeira menstruação. Então, nesse primeiro momento, a gente tem sim uma perda de ferro. Então, é importante a gente colocar ferro, né, na nossa alimentação. Então, principalmente em fonte de carne, de proteína. Então, principalmente carne vermelha, que vai fornecer isso pra gente. Também vegetais verdes escuros, que eu coloquei aqui a rúcula como exemplo, mas como espinafre, brócolis, enfim. A gente tem também o zinco na carne também, que vai ajudar principalmente na maturação sexual nesse momento da vida. E é um momento também que a gente começa a ter algumas acnes, alguns probleminhas de pele. E eu coloquei a água como uma opção que é muito importante para a gente estar ingerindo nesse momento para dar uma limpada aí na nossa pele. Perfeito. Eu tô vendo que você colocou ali o chocolate e o iogurte. E assim, não sei vocês, mas parece que eles, em todas as fases da vida, estão presentes. E aí? São super importantes, com certeza. São também, né, leite, queijos, fontes de proteína que a gente precisa sim. Eu vou até mudar aqui, eu vou mudando os alimentos, porque a gente também vai precisar da carne. Como a gente continua menstruando na nossa fase adulta, a gente precisa também repor essa quantidade de ferro, que muitas vezes é perdida pela menstruação. A gente tem também a maior fase da vida com a TPM, por isso que eu coloquei ali o chocolate como opção, como fonte de triptofano. Então, que também vai estar presente na banana, no abacate, que é uma fonte aí de bem-estar, né? Que ele é um aminoácido essencial, que é precursor da serotonina, que vai dar aquela animadinha nos dias mais ruins. Maravilha. E eu coloquei também aqui essa opção de leite, queijos derivados, né? Iogurte, por quê? Esse é o momento que a gente começa a ter algumas coisinhas de osteoporose. Então, que a gente começa a pensar na prevenção. Então, é importante a gente incluir esses alimentos também. Então tá, então a gente foi envelhecendo. Vamos chegar lá não no fim da vida não, vamos chegar em um outro ponto. Mas aí a gente troca um pouquinho a alimentação. Sim, ali eu coloquei, né, mais opções, por exemplo, de linhaça, coloquei as castanhas, na verdade, coloquei ali como a granola, né, como fonte de castanhas, porque a gente entra então no momento de climatério, da menopausa. Mudanças hormonais turbulentas dentro da gente, redução do estrogênio. Então a gente tem ali a castanha do Pará principalmente e a linhaça como fonte de isoflavona, também a soja, que vai ter, coloquei ali também um leite de soja para a gente ter como exemplo, que vai tirar um pouco essa sensação, que é importante a gente incluir nesse momento. Então, é o momento ideal para a gente incluir esse tipo de alimento na nossa alimentação. Perfeito. Só pra gente encerrar, vi que você colocou ali a sardinha, que é o ômega 3 que a gente ouve tanto falar, né? Exato, isso mesmo. Então a gente vai para a nossa última fase aqui, que é a fase da velhice, que só tá ele aqui, mas também eu vou puxar as outras coisas.
Nesse momento é muito importante a gente cuidar do nosso sistema nervoso, então o ômega 3 ele vai ter essa proteção do nosso sistema nervoso, mas é um momento também que a gente perde muito músculo. Então vou trocar a carne de novo, vamos colocar que a gente tem carnes leguminosas como feijão, grão de bico também, leite derivados também vão vir para cá, que a gente também vai precisar deles aqui. Juntar tudo e também a gente está aqui no meio de verduras e legumes porque é importante a gente consumir também os alimentos antioxidantes, como por exemplo, né, vai ter o licopeno no tomate, o beta-caroteno na cenoura, que vão ser elementos de fato que vão combater ao envelhecimento celular e também vão ser fonte de fibras para ajudar também na constipação que é muito comum nessa fase da vida. Camila, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente. Você viu, né, André? A gente fez aqui uma linha cronológica e aí eu fiquei pensando, que parte será que eu já estou? Que será que eu tenho que comer agora? Da meia vida, um pouquinho para antes da meia para vida, né? Nós estamos ali, mais ou menos ali, da metade para frente. Quase curvando o cabo da Boa Esperança. Obrigada, Aline.